Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Spanenka. Não estou na companhia do habitual Miguel Rocha, porque vamos dividir um bocadinho do trabalho dos episódios de aniversário e que já vos vou explicar mais ou menos como é que a coisa vai funcionar, mas em primeiro lugar apresentar o painel de hoje. Em primeiro lugar, Pedro Machado, do Futebol 120. Tudo bem, Pedro? Olá, muito obrigado pelo convite. É uma pena o Miguel não estar aqui, mas pronto, eu entendo que isto é uma desculpa para ele não trabalhar também, não é? Portanto, exatamente, olha como sabes, ele é do Porto, já está habituado, deixa estar. Mas o Rocha vai estar a trabalhar durante a semana para outro episódio com outros convidados. um abraço para o Rocha também. Um abraço para ti e para o João também. E do outro lado temos o Jota, o rei da basófia, que já veio aqui ao podcast algumas vezes. Como é que é? Gostei da alcunha, mas também fiquei muito triste por saber que não ia estar cá o Rocha. Fiquei ainda mais triste quando soube que ia ser só um de vocês e não calhou o Rocha, pá. Ou seja, eu estava à espera de pelo menos ter aqui alguém para me defender. De alguém do teu clube, não é? Não foi isso que eu disse. Eu disse alguém para me defender das tuas mentiras, que pronto, já vão sendo... O pessoal que acompanha este podcast sabe bem do que é que eu estou a falar. Com certeza que o Pedro também estará atento para não deixar porque se for só eu e tu começas, tu abres a boca e nunca mais te calas e depois é só mentiras para este lado. Mas pronto, obrigado pelo convite. Tu apanhaste um mau convidado para essa tua propaganda, porque o Pedro nunca compactua com dizer mal de outros. Pá. Não, é mais com os jogadores, mas sim. Mas... Está bem, escutas da bola. Eu estou-lhe a dizer para não compactuar com o teu discurso de ódio. Claro, está certo. Nesse sentido, sim. Mas pronto, antes de começarmos o tema do episódio em si, explicar mais ou menos como é que isto vai ser. Vai ser uma série de 5 episódios que vão começar a ser lançados segunda-feira, dia 4, até segunda-feira, passado 2 semanas, portanto, dia 21, se não me engano. E basicamente isto vai ser tudo 21, nada, fiz mal as contas, mas siga. 18, é isso. Mas isto vai ser tudo, no fundo, episódios de aniversário de Spanenka, que é ali entre o 8 e 9 de Abril. Também podem ir ouvir os do aniversário do ano passado, obviamente, que foram 2 belas conversas, uma entre os membros do painel habitual e outra com inúmeros convidados, entre eles os quais o Pedro, por exemplo. E podem ir ouvir isso também no ano passado. Este ano vamos fazer um formato diferente, um formato de 1 versus 1, digamos assim, com duplas convidados que não sabiam a identidade um do outro até agora. Mais ou menos, eu desboquei-me com o Jota, mas pronto. Mas o Pedro não sabia quem é que vinha a aparecer. E com os outros, como não estou em contacto diário presencial com eles, vai ser muito mais fácil esconder a identidade uns dos outros. Portanto, este é o primeiro e espero que também gostem deste e dos próximos. Quanto ao tema da conversa de hoje, é tudo o que não envolva os nomes Sporting, Benfica e Porto. Portanto, vamos falar um pouco das equipas com menos visibilidade em Portugal, Primeira e Segunda Liga. Sendo que tanto o Pedro como o Jota apoiam cada um apoia uma dessas. Portanto, eu hoje vou ficar mais calado, digamos assim. O que para o Jota deve ser incrível. E vou dar o pontapé de saída, no fundo. Vou começar pelo Pedro. E começando por uma pergunta mais de marketing, se calhar, e não tanto de futebol, o que é que achas que seria necessário para dar mais visibilidade às equipas chamadas não grandes, digamos assim? Olha, eu acho que isso é uma questão de fundo e que vai muito além daquilo que as próprias equipas podem fazer, ou seja, é mais uma questão estrutural da própria liga do que dos clubes em si. Porquê? Porque está tudo muito centrado em 3 equipas, ou 4, na nossa liga, e depois isso acaba por influenciar aquilo que é a projeção das outras equipas. E isto começa, digo eu, nos direitos televisivos, que são distribuídos só para 3 equipas, neste caso, ou enfim, grande parte deles são distribuídos para 3 equipas, e isso acaba por minar aquilo que seria
enfim, uma maior competitividade e que acabaria por beneficiar também os três grandes, neste caso, ou os três chamados grandes. Posto isto e não havendo recursos financeiros, e apesar de haver, por exemplo, o Famalicão do Jota tem um investidor, por exemplo, que é bastante competente, há outras equipas que têm estruturas também bastante competentes, mas isso não lhes permite crescer de forma, pelo menos, tão galopante como seria desejável e acabam por não ter tanta visibilidade através das competições europeias, por exemplo, porque não têm, de facto, competitividade. E isso é uma coisa que se vai adquirindo, é uma coisa que se vai construindo ao longo do tempo. E é algo que no nosso futebol ainda não está enraizado, e é por isso que digo eu que apenas 4 equipas vão um bocadinho mais longe na Europa, e é aí que se vê essa visibilidade de que estás a falar. Portanto, acho que é muito por aí, passa muito por uma questão de dinheiro, não é? É como em tudo na vida, mas acho que se pode fazer, há mecanismos para isso, e esse mecanismo seria, um deles seria desvirtuar as tais receitas dos direitos televisivos. Muito bem, Pedro. Jota, eu sei que se calhar não estás habituado a tantas dificuldades financeiras pela razão que o Pedro disse, mas como é que achas que esta visibilidade poderia ser dada aos outros clubes, tirando do top 3, digamos assim? Assim, eu acho que essa questão dos direitos televisivos é fundamental. Relembro, por exemplo, que em toda a Europa, quando se começou a falar aqui de centralização dos direitos, Portugal era o único país, a par do Chipre, se não me engano, que ainda não tinha posto isso em prática. Só para ver o quão atrasados estávamos nesse aspecto. E depois é uma série de pequenas decisões que vão fazendo a diferença. Por exemplo, quando vemos reuniões da Liga com os clubes, onde temos o Pedro Proença com o Pinto da Costa, era na altura o Luís Filipe Vieira e o Varandas, e às vezes o António Salvador, e chamar a isto uma reunião com os clubes é no mínimo um bocado desrespeituoso para todos os outros e desvirtua toda a competição, porque obviamente que esses 3 ou 4 clubes vão ter interesses muito diferentes dos outros e vão ter interesses em que o dinheiro não saia dali, e isso acaba por os prejudicar a longo prazo, porque acho que esses clubes, para conseguirem ser mais competitivos na Europa, vão ter de aceitar que é preciso um campeonato mais competitivo cá dentro. E isso, se calhar, vai fazer com que eles não ganhem tantas vezes no início, mas a longo prazo, se eles acreditarem que realmente são mais competentes que os outros, vão continuar a ganhar, e dificilmente isso não irá acontecer. Portanto, é preciso que os clubes grandes tenham essa consciência e abram um pouco mão do poder que têm, em conjunto com as próprias pessoas que estão no poder da Liga, por exemplo, que têm de ter mão firme nesse aspecto. Depois, o Pedro referiu que era sobretudo uma questão mais que os clubes estavam bem neste aspecto, ou seja, os clubes não podiam fazer muito mais, mas acho que por vezes, e tu, da maneira que perguntaste, usaste mesmo a palavra visibilidade, é preciso perceber que há muitos clubes, e até posso incluir os grandes nisto, que não se dão tanto a essa visibilidade quanto podiam dar. Eu não sei se vocês acompanharam, ou quem nos ouve, os tweets da malta do 0-0 durante esta semana, em que eles tentaram falar com várias equipas da segunda Liga, e de 6 equipas que falaram, só uma é que disse que aceitava de facto o convite. As outras ou diziam logo que não, porque supostamente falar com a imprensa afeta a qualidade da equipa, o rendimento. Não faço ideia de onde é que vem essa lógica, mas acho que é um pouco hipócrita da parte de alguns clubes, e posso colocar o meu Famalicão nisto aqui, queixar-se muitas vezes de falta de visibilidade, e depois, quando tem esse tipo de oportunidades, rejeita. Ou lá está, não querendo puxar tanto a brasa à minha sardinha, mas eu faço parte do projeto do Bola na Rede, e são inúmeros os casos em que jornalistas do Bola na Rede não são aceitos nas conferências de imprensa, porque se sabe que as perguntas que eles vão fazer vão ser mais sobre o jogo, e alguns clubes não têm interesse de falar sobre o jogo nas conferências de imprensa. É algo que, a meu ver, não se entende, e os clubes só têm muito mais a perder do que a ganhar com esse tipo de confidencialidade. Portanto, claro que há clubes que trabalham muito bem nesse aspecto. Os grandes, obviamente, que estão um passo à frente de todos os outros, mas acho que os clubes mais pequenos, de primeira e segunda liga,
Se mostrarem alguma abertura à comunicação social, por exemplo, acho que terão muito mais a ganhar do que a perder e vão contribuir também para que o público em geral conheça o que eles estão a fazer e lhes dê mais valor, porque afinal de contas, se eu conhecer o que é que se passa lá dentro, se calhar vou estar um bocadinho mais próximo de decidir ir ao estádio no fim de semana e no fundo acho que isso é uma das coisas que mais faz falta. Sim, isso é sem dúvida o que tu dizes, é um ponto interessante, João. A questão da visibilidade mediática. Eu próprio estive no Bola na Rede, fui editor, estive lá durante 6 anos e sei que há alguma dificuldade de estabelecer algum contacto com os clubes e com os próprios jogadores, mas isso é uma coisa que nos órgãos, por exemplo, olhando para um recorde, e depois eu tive a oportunidade de ter conversas diárias com jornalistas, até pelo meu trabalho numa agência de comunicação, tive a oportunidade de falar com jornalistas de maior nomeada e de outros órgãos de comunicação social, e eu percebi que é uma questão de ainda se ver órgãos de comunicação social que não, por exemplo, os 3 principais jornais desportivos ou os principais canais desportivos, sonegar um bocadinho esses órgãos de comunicação social. Isso acaba por acontecer por parte dos clubes. Há também uma gestão, e também olhando agora da perspectiva do clube, também conhecendo um bocadinho, estando um bocadinho familiarizada com essa política de comunicação de um clube, há também alguma, enfim, é preciso gerir essa mesma comunicação, mas acho que os clubes já estão um bocadinho mais abertos, pelo menos desde o tempo em que eu, por exemplo, saí do Bola na Rede, foi em 2019, acho que foi 2020, até agora. Já houve uma maior abertura por parte dos clubes, e esse mediatismo, uma forma de aparecerem, por exemplo, alguns jogadores em órgãos de comunicação social, não diria fora os três principais jornais desportivos ou os principais canais desportivos, isso é uma tendência que tem-se vindo a esbater, e por vezes as dificuldades de comunicação não estão só relacionadas com os clubes, mas também com os empresários dos próprios jogadores, que às vezes podem dificultar essa comunicação. Portanto, às vezes é um conjunto de coisas que acaba por dificultar, e estando em competição, estando os jogadores em competição em fases decisivas, também vetado cada vez mais o acesso. Portanto, nesta altura seria mais difícil ter acesso, por exemplo, a uma entrevista com um jogador no Bola na Rede ou noutros, ou por exemplo no Visão de Mercado. Acho que o Visão de Mercado não tem entrevistas, não sei se tem entrevistas ou não, agora não me recordo, mas seria muito mais complicado teres num órgão de comunicação social menos mediático, do que propriamente num mais mediático, sobretudo numa altura em que as decisões estão a acontecer ou estão prestes os campeonatos estão prestes a decidir-se. Portanto, eu entendo a tua perspectiva, João, mas nem sempre é fácil, da perspectiva do clube, da perspectiva do jogador, da perspectiva de quem gera a carreira do jogador. Portanto, por isso é que eu digo, acho que é mais fácil dotar os clubes de maiores infraestruturas e depois de dotar-lhes de maior competitividade e depois de mostrar ao mundo aquilo que eles valem, do que propriamente haver é certo que os clubes podem sempre fazer mais um bocadinho, mas acho que a política de comunicação dos próprios clubes também tem vindo a melhorar, e eu acho que não é só o libertar os jogadores, é também a forma como se movem nas redes sociais. O Passos Ferreira, por exemplo, é um exemplo claro disso mesmo, está-se a mexer muito bem, e há outros clubes que, pronto, não me vêm agora à memória, mas também se estão a mexer muito bem, e acho que essa aproximação também se faz através das redes sociais, ou seja, não é só através dos órgãos de comunicação social. Mas eu sei perfeitamente, João, que é lixado nós estamos a falar todas as semanas a tentar falar com um jogador, a querer entrevistar um jogador novo e levar sempre um não, mas pronto, faz parte também. Mas eu acho que essa lógica de que o jogador, por exemplo, agora estamos a chegar à fase final da temporada, o jogador vai ter menos rendimento porque deu uma entrevista no dia de folga. Eu não sei até que ponto é que isso faz sentido. Assim. Eu entendo o ponto de vista de que nós já vimos montes e montes de jogadores que vão a entrevistas e depois acabam por se queimar ou por queimar o clube, porque são pessoas que não têm o tipo de formação para falar assim tão bem, muitas vezes. Muitas vezes são pessoas que vêm de meios mais difíceis, que não estão habituadas a esse tipo de conversas e
e pronto, acabam às vezes por dizer coisas que acabam por deixar os clubes em maus lençóis, ou até eles próprios, muitas vezes. Vimos, por exemplo, o caso do Everton no Benfica há umas semanas, que foi algo polémico, e eu acho que os clubes têm mais receio disso do que qualquer outra coisa, porque eu acho que estar a bloquear porque estamos numa fase final e decisiva é estar a assumir que o jogador nesta fase só se preocupa com o futebol e com mais nada, quer dizer, não vai estar com a família, não vai estar com a namorada, não vai estar com... não vai, se tiver uns dias de férias, não aproveita para ir a um sítio onde tenha um tempo um bocadinho melhor, mas não é isso que se verifica. Os jogadores não estão sempre focados no futebol, é verdade que é a profissão deles, que é o foco principal, mas não conseguem estar 100% nisso, ou seja, eu não entendo esse tipo de bloqueio, mas lá está, também eu não referi, mas o que o Pedro referiu é muito verdade. Ao longo do tempo tem-se verificado uma maior abertura por parte de praticamente todos os intervenientes, e eu espero pelo menos que isso continue a ser o caso. Sim, deixa-me só dizer aqui mais uma coisa, Blanco. Também há aqui uma questão, e pronto, que abona aqui em favor daquilo que o João estava a dizer, que é o facto dos assessores de imprensa, as equipas de comunicação serem cada vez maiores, sobretudo nos chamados três grandes, e dos assessores de imprensa acompanharem muitas, não sei como é que foi com o Everton, por exemplo, agora com o 0-0, mas sei que os assessores de imprensa acompanham constantemente os seus jogadores nas entrevistas, por exemplo, e eu acho que isso aí também acaba por também explicar, ou melhor, também mostrar que há uma preocupação com a forma como um jogador comunica, e há também para mim, se calhar é uma preocupação extrema, quase de uma mãe galinha, não é? Digamos assim, e há também, mas isso também pode também ser um fator de tranquilização do clube. É certo que o assessor de imprensa não pode desdobrar-se se for, enfim, se a equipa for mais pequena, não se pode desdobrar a acompanhar vários jogadores ao longo da semana em sucessivas entrevistas, mas acho que o clube ganha também ao abrir-se à imprensa, é verdade, o que o João estava a dizer, mas eu também entendo o impacto que pode ter uma declaração fora do contexto, entendo hoje, sobretudo com as redes sociais, há coisas que há trechos de entrevistas que são tiradas também fora do contexto e que depois ganham uma dimensão enorme, que podem destabilizar o plantel, podem destabilizar também os próprios adeptos, e pode cair mal nos adeptos, e depois isso gera-se ali um ciclo de desinformação que não agrada a ninguém e acaba por ter impacto também no próprio clube. Portanto, eu entendo de certa forma a preocupação que existe da parte do clube, da parte da gestão de comunicação, mas também acho que há, apesar de haver uma maior flexibilização, acho que essa flexibilização tem margem para ser cada vez maior. Portanto, estou aqui mais ou menos de acordo com o João, e entendo perfeitamente que é frustrante nós tentarmos entrevistar pessoas e não nos ser permitida isso mesmo. Vocês tocaram em vários pontos interessantes, e em primeiro lugar, eu acho que a entrevista do Everton a que o Jota estava a referir não era esta mais recente ao 0-0, sim uma mais antiga, um órgão de comunicação do Brasil. Acho que era isso, não era? Em que ele referiu que ficava até madrugada. Exatamente. Para os jogos do Grêmio, se não me engano. Exatamente. Isso foi quando? Desculpa, eu não foi sei. Já talvez há 2 meses. Para aí 2 meses. É capaz. E está a ter repercussão agora, é isso? Não, aquilo teve já tinha tido. altura, porque era uma altura em que o Benfica estava num mau momento, e ele deu uma entrevista, acho que até foi sem autorização do clube, porque aquilo não foi uma entrevista a um órgão de comunicação social mesmo, acho que foi tipo a um streamer ou uma coisa assim do género. E pronto, ele admitiu aquilo, e claro que os adeptos do Benfica, grande parte deles, a ver, estamos num mau momento e tu estás a ficar até às tantas para ver que eu bem. Ok, olha, não me lembrava disso, confesso, mas é de facto um ponto interessante, sim. Pensava que era esta recente do 0-0, mas pronto, a do 0-0 é um exemplo de que os clubes podem se abrir um bocadinho mais, e olha, neste caso até deram confiança ao Everton, depois daquelas declarações, essas tais declarações que vocês estão a dizer, o que é bom. Exatamente. Mas pronto, tocar só aqui em 2 pontos, e em primeiro lugar, o Jota até começou isto tudo com o ótimo exemplo dos tweets da malta do 0-0 agora na última semana, a queixar-se dessa falta de abertura dos clubes. Agora pensem,
que o 00, pronto, é um órgão de comunicação que é referência especialmente no jornalismo online, portanto já tem um ótimo nome especialmente no desporto. O Bola na Rede, com menos pressão, obviamente, mas também já tem uma certa referência ao nível de desporto. Se para estes dois é complicado chegar aos clubes, agora imaginem para projetos independentes. Isso aí é que é mesmo, a menos que se conheça alguém, impossível. E isso é válido para clubes de primeira, de segunda ou até distrital. Aí há uns tempos nós até tentámos fazer assim um projeto digital com clubes da distrital, enviámos mail para uns quantos, 0 respostas, por exemplo. Portanto, é malta que se calhar prefere não trocar essa tal abertura por mais visibilidade, no fundo. Não estou a dizer que, por exemplo, eu fosse dar uma grande visibilidade, mas acho que traria alguma coisa para a conversa, traria alguma coisa para um outro tipo de espaço, que são as redes sociais, e acho que isso seria sempre mais interessante. E vocês também têm vindo a dizer que nos últimos anos tem havido uma maior abertura, o que é verdade. Só que eu tenho também a minha teoria do porquê disso acontecer. Se é porque os clubes queriam muito, é pá, devido. Se é porque nos tivemos de trancar em casa durante largos meses, é capaz de ter sido. Eu acho que é mais por causa disso. Eu acho que os clubes, entre perder, ou seja, os adeptos desprenderem-se completamente, ou olha, se calhar afinal é melhor deixares o jogador dar mais uma entrevista ou outra, ou se calhar é melhor apostarmos mais no departamento de comunicação, criar aqui, ou fazer mais piadas no Twitter, ou fazer aqui um podcast, ou qualquer coisa. Acho que sim, porque eu acho que infelizmente não partiria em situações normais de nenhum clube a iniciativa de não, vamos aproximar aqui os jogadores dos adeptos num ano totalmente normal, sem pandemia, blá blá blá. Acho que infelizmente não funcionaria assim, e atenção, isto não é para nenhum clube em específico, é para todos, porque eu acho que não vejo isso ser por maldade, mas vejo isso por ser ainda haver uma perspectiva muito arcaica do que será a abertura no futebol, e especialmente em Portugal, e também para os clubes em Portugal terem uma prioridade mais definida, que é profissionais ganhar, não profissionais sobrevivência do clube, e em que é que uma maior abertura a curto prazo ajuda nisso, provavelmente pouco. E acho que é um pouco por aí. Mas não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa em relação a isto. Não, sim, isso acho que a pandemia foi mais uma boa. Teve esse side effect, teve esse efeito secundário porreiro de nos trazer uma maior abertura por parte dos clubes, e acho que começaram a ver que podia haver ali espaço para que os jogadores pudessem expor. Embora, pronto, lá está, era como eu estava a dizer, eu acho que não é só, por vezes não é só essa questão não é só o clube, é também o próprio empresário, às vezes pronto, há toda uma. Acho que há interesse às vezes há interesse da parte do jogador e por vezes o clube impede, há interesse por parte enfim, pode haver interesse por parte do clube e o jogador não estar propriamente disposto a isso. Há toda uma variedade de fatores, mas normalmente é parte do clube. Mas acho que o clube já está mais aberto a isso mesmo. Pá, eu lembro-me não sei se foi em vésperas já não me lembro, foi em vésperas de uma competição importante do Sporting, por exemplo, disponibilizar 3 jogadores, cada um na capa dos 3 principais jornais desportivos. Eu já não me lembro a altura, mas lembro-me que Nem foi há muito tempo. Eu lembro o que é que estás a dizer, por acaso. Mas nem foi há muito tempo, sim. Não foi, exatamente. E pronto, isso também parte do trabalho do próprio assessor de imprensa. Um grande abraço aqui para o Filipe, que é o assessor de imprensa do Sporting. E eu já na Académica ele fazia um trabalho fantástico e está a fazer. Eu acho que ele gera muito bem a informação e a comunicação. E acho que o Sporting também, nesse particular, e agora pronto, Blanco, também puxando um bocadinho a brasa à tua sardinha, o Sporting tem trabalhado muito bem a comunicação e não fazendo, imagina, não disponibilizando 100% dos jogadores, porque não o pode fazer, acho que acaba por fazer com que os jogadores cheguem ao público através do trabalho das redes sociais, que eu estava a falar isso também há pouco, e o João também. Por exemplo, o ADN Sporting é um podcast muita gente vê, não é? E o próprio, e
pronto, isso acaba também por trazer os jogadores mais próximos dos adeptos, e acho que há iniciativas feitas por parte do Sporting particularmente, também têm sido muito bem conseguidas. O próprio Futebol Clube do Porto acho que tem também não sei se é do próprio Futebol Clube do Porto ou se é do Porto Canal, agora não estou certo, mas tem também Diz isto? É mesmo do Porto, É mesmo do Porto. Porto, o programa com o Migas. Exatamente, sim. Pronto, que é o... Se bem que o do Porto é algo, pronto, não estou a dizer que é melhor ou pior, mas é algo diferente, porque, por exemplo, o do Sporting só leva atletas do clube e o do Porto às vezes leva até adeptos bastante mediáticos do Porto. Sim, o ia chegar aí, exatamente, ou seja, esse aí acaba por trazer malta, leva a certo ponto até é bom, porque ao menos vê-se uma perspectiva do adepto. Acho que até é bom, sim. Sim, mas lá está, estamos a falar aqui tu vês não sei se o Sarabia já foi, mas por exemplo, sei que já lá tivemos Gonçalo Esteves, já lá tivemos miúdos que certamente que órgãos de comunicação social eu acredito que não falariam e que falaram no ADN Sporting, e acho que isso é também um exemplo da abertura e inteligência também por parte da comunicação do Sporting, de fazer chegar os jogadores mais próximos dos adeptos, e acho que os podcasts são também uma ferramenta importante para os clubes ditos mais pequenos também chegarem aos próprios adeptos, e pronto, é uma maneira de também, enfim, claro que os órgãos de comunicação social poderiam sair um bocadinho prejudicados, e eu acho que os órgãos de comunicação social são uma parte importante na promoção do espetáculo, daquilo que é o futebol nacional, mas pronto, nessa questão da aproximação dos adeptos, acho que os clubes vão ter também um papel mais importante na promoção do desporto, e acho que o Sporting em particular tem feito um bom trabalho, e acho que esse é um caminho que serve de exemplo também às outras comunicações, digamos assim. Exatamente. Aproveitar para deixar aqui um abraço a Guilherme Geirinhas, pessoa que eu tenho a certeza que ouve o Hispanic. Seguindo. Grande trabalho que ele faz, digo-te já, não é fácil, parece que ele está ali tranquilo e... Não, ele faz muita pesquisa, sim, nota-se. Sim, ele conduz a conversa de uma forma muito inteligente, pá. Pronto, acho que ele tem maior à vontade, tal como eu também teria, mais no futebol do que as modalidades. Às vezes, quando é questão das modalidades, ele, pronto, comete ali um errinho ou outro, mas lá está, ele também não tem a obrigação de acompanhar tudo o que mexe na modalidade do Sporting. Mas sim. Passando ao próximo tópico, é basicamente um que o Pedro se calhar vai gostar menos, por isso até vou começar pelo Jota, que é no fundo um balanço da época do teu clube até agora. Portanto, o que é que o Jorge Mendes FC tem feito esta temporada? É assim, eu acho que tem sido uma temporada dentro do esperado em termos da classificação neste momento, mas lá está, assemelha-se um pouco ao que foi a temporada passada do Famalicão. E isso é um pouco frustrante porque alguns dos erros foram cometidos repetidamente, ou seja, viu-se que não se aprendeu grande coisa. O Famalicão, sabemos que é um clube que, por muito que me doa, por vezes é gerido mais como uma empresa do que outra coisa. Quando se vê o Miguel Ribeiro, que é o atual presidente da SAD, a falar, vemos que o objetivo dele, obviamente, quer fazer o Famalicão crescer, mas não é propriamente o objetivo dele chegar à Europa ou assim, é contratar jogadores jovens, vendê-los por dinheiro e fazer com que o clube fique cada vez mais rico, e depois, obviamente, que isso faz com que o clube cresça. O que não é algo que seja admitido abertamente por grande parte dos clubes que também têm essa estratégia, portanto, pelo menos é aberto nesse sentido. Mas o Famalicão, lá está, tem algumas relações com agentes que, a meu ver, dão muito mais coisas boas do que más. Basta olhar para o plantel do Famalicão, por exemplo, este ano o Famalicão recebeu o Marcos Paulo, que de outra maneira nunca na vida teria condições de receber. Como muitos outros, ou seja, a relação com o Jorge Mendes e não só, porque nem sequer há uma relação mesmo oficial com o Jorge Mendes, mas com vários agentes da Gestifoot, por exemplo, faz com que vários jogadores acabem por vir para o Famalicão porque sabem que é um clube que não tem medo de apostar em jovens. Sabemos que há N casos de sucesso de jogadores que vieram para cá
e acabaram por relançar a carreira, ou por lançar mesmo a carreira. Vimos, por exemplo, o Racic, que estava na segunda divisão espanhola, veio um ano para o Famalicão e agora não é titular absoluto, mas joga muitas vezes no Valência a titular. O Pedro Gonçalves é o que todos sabemos, foi o melhor marcador da Liga no ano seguinte. O Tony Martínez foi para o Porto. São vários exemplos, mas o que me dói aqui um pouco é que o clube não aposta muito na estabilidade, ou seja, o clube quer que estar estável, mas depois acaba por mudar muitas peças de ano para ano. E mudas de maneira um pouco irresponsável, porque olhamos para o Famalicão e é certo que temos muitos jogadores emprestados, é certo que temos muitos jogadores que em outras condições estariam num patamar superior. Mas isto também tem a ver com a maneira como o clube faz negócios, ou seja, vamos olhar para o caso de um jogador que nem é de Famalicão, o Ferro, por exemplo. O Ferro esteve muito perto de ir para o Estoril, ainda há pouco tempo, porque ele esteve a janela de transferências quase toda a procurar colocação. Quando viu que não iria ser possível, nos últimos dias tentou-se ver a possibilidade de Estoril, depois acabou por ir para a Croácia. Esse é um dos tipos de negócio que não está disponível na primeira semana de mercado, nem no primeiro mês, nem se calhar até à última semana ou as últimas 2 semanas. E os grandes acabam por emprestar muitos jogadores durante esta última semana de mercado. Os outros clubes acabam por libertar muitos jogadores que até à altura esperavam colocação no outro lado. E muitas vezes o que acontece com o Famalicão, já aconteceu na temporada passada e voltou a acontecer, chega à primeira jornada do campeonato e não tem um plantel competitivo, ou seja, ainda demora a que este seja construído e acaba por depois perder os primeiros jogos, mesmo depois de chegarem os jogadores, eles ainda precisam de se adaptar. Ou seja, o Famalicão na época passada começou muito mal o campeonato, este ano começou muito mal o campeonato outra vez. Relembro que na primeira jornada, ou nas primeiras jornadas, teve muitos jogadores dos sub-23 que agora alguns nem nos sub-23 jogam, ou seja, e relembro também que o Famalicão é a equipa da Liga que já usou mais jogadores este ano. Ou seja, não há aqui uma estabilidade, são poucos os jogadores que seguem de ano para ano, e isso acaba por doer um bocado. E também faz com que estamos à espera que alguns jogadores sejam uns craques do caraças, no fundo. Porque não é fácil substituir um Pedro Gonçalves, não é fácil substituir um Tony Martínez. É certo que todos os anos o Famalicão traz bons jogadores, até porque também tem um scouting bastante competente e os próprios agentes têm interesse em trazer jogadores de qualidade para o Famalicão. Este ano, e já vamos falar mais dele numa parte mais à frente, o João Carlos Teixeira, que chegou agora em janeiro, tem tido um impacto fantástico, o Banza também é um jogador fenomenal, portanto vamos conseguindo esses jogadores que se calhar de outra maneira não conseguíamos. Ainda não estamos ao nível de lutar pelas competições europeias, porque ainda não temos essa continuidade, porque acho que quando tivermos, olhando para o projeto, por exemplo, do Gil Vicente, acho que nós não temos motivo pelo qual olhar para aquilo e pensar que não conseguimos fazer igual. Acho que temos condições para isso, acho que temos condições até para lutar com o Vitória, que está a passar por uma fase um pouco má da sua história. Portanto, acho que o Famalicão, se quiser ser um bocadinho mais organizado e se fizer por isso, mesmo que não consiga tanto dinheiro com venda de jogadores num ano ou dois, acho que tem condições para fazer muito melhor. Muito bem, muito bem. E também de relembrar que há pouquíssimo tempo, aliás, na primeira época em que estiveram na Primeira Liga, desde que regressaram, iam quase ainda à Europa. Não foram devido ao último jogo. Faltou-me tocar nesse ponto, que é, na época passada, falou-se de uma má época no Famalicão, mas o Famalicão acabou 1 ponto de uma classificação europeia. Esteve a lutar lá está, esteve lá para baixo durante quase todo o campeonato, mas no último jogo, se tivesse acabado com mais 1 ou 2 pontos, creio que era 1 ponto que já igualava o lugar europeu, estava na Conference League a disputar os playoffs. Ou seja, sabemos que a Liga Portuguesa é muito inconstante, aqueles lugares de meio da tabela, 2 vitórias seguidas dão-te um boost enorme e 2 derrotas o contrário. Por isso, eu ainda acho que esta temporada acho bastante difícil, mas não descartava, por exemplo, que o Famalicão chegasse às últimas jornadas também a lutar pelos lugares europeus, porque lá está, o Vitória, neste momento, que é a equipa que está em 6º lugar, se não me engano, tem direito a um play-off de Conference League. Ou seja,
acontecendo isso, eu acho que isso está praticamente ao alcance de todas as equipas que estão a meio da tabela, portanto, lá está. O resultado da época acaba por se ditar muito pelo que acontece no final, quando às vezes já são margens muito curtas entre estar a meio da tabela ou a lutar pela Europa ou para não descer. Sim. Posso só. Força, força. Mas Não, até podes seguir para a época da Académica depois. Diz? Podes abordar o Famalicão e depois podes seguir para a da Académica. Não vale a pena falar da Académica. Em relação ao Famalicão, eu gostei de ouvir o João falar e, olha, lembrei-me de quando fui a Famalicão fazer um Famalicão Académico. Olha, foi para a Bola na Rede, curiosamente. E quem se sentou ao meu lado foi o Luís Rodrigues, do 00. E pá, e estive ao pé dele e tanto na sala de imprensa, na altura não era bem uma sala de imprensa, era uma sala de imprensa improvisada. E pronto, infelizmente a Académica perdeu na altura. Cruzei-me com um jogador, tive mesmo cara a cara com um jogador que fez bate-pé para não jogar antes da partida, um jogador da Académica, foi curioso. Mas pronto, fiquei com uma boa sensação do estádio do Famalicão, por exemplo, e gostei bastante. No sentido oposto, quando o Famalicão veio cá uma vez, acho que foi há 2 ou 3 anos, cá a Coimbra. Lembro-me de haver cenas lamentáveis e pancadaria no relvado entre o Ricardo Ribeiro e os jogadores do Famalicão. Portanto, pronto, isso fica o reverso da medalha. Mas bem, em relação à época do Famalicão ano passado, João, se não te importas, eu acho que o Famalicão tinha capacidade para ter garantido um lugar na Conference League, não leves a mal e discordar, mas acho que poderia ter superado o Santa Clara se a época tivesse sido, enfim, não tivesse tido os reveses que teve. Diz isto, desculpa. Estou de acordo com o que estás a dizer. Podes continuar. Pois, é isso, porque eu acho que o Famalicão tem os jogadores, tu pegaste no exemplo do Marcos Paulo. O Marcos Paulo é um jogador que tinha, a meu ver, e eu acompanhei o Brasileirão quando ele começou a afirmar. Acho que era um jogador que tinha todas as condições para integrar um Braga, por exemplo. E é um jogador que eu acho que era desejado por alguns clubes nessa Europa fora. O facto do Famalicão conseguir captar este tipo de talento é digno de. É também do dinheiro que move, mas também é da competência do próprio, também referiste, João, o Miguel Ribeiro. E acho que não havendo, pode haver dinheiro a rodos, pode haver, enfim, pode haver um saco cheio de dinheiro, mas se não houver competência na gestão do clube, as coisas não correm, enfim, não correm da melhor maneira. E eu acho que também o mérito de Famalicão de estar onde está é também devido à competência da estrutura diretiva e pronto, acho que também é preciso assinalar, assim, reforçar, aliás, o que o João estava a dizer, e acho que, enfim, esta época do Famalicão está outra vez um bocadinho aquém das expectativas. Eu esperava que o Famalicão estivesse a lutar de forma mais pujante por um lugar europeu, mas de qualquer forma acho que a equipa está, de qualquer forma, enfim, a exibição frente ao Moreirense foi muito bem conseguida, por exemplo, lembro-me de ir ao Marítimo e fazer também uma boa exibição, houve ali uma série de jogos muito bem conseguidos. Ultimamente se calhar esteve um bocadinho aquém, diria, mas acho que é uma questão de tempo até a equipa estabilizar, e eu acho que se a época tivesse mais 10 jogos, por exemplo, mais 10 jogos, isto é, além dos 34, o Famalicão iria à Europa com toda a certeza. Portanto, acho que é uma questão, enfim, volto também a concordar com o João, havendo também uma estabilidade ao longo do tempo de uma equipa, de uma formação diretiva, uma formação diretiva, uma estrutura técnica também, acho que há condições para que o Famalicão possa ter, portanto, uma candidatura mais séria às competições europeias e quem sabe bater o pé também, eventualmente a um Braga ao longo do tempo. Mas pronto, fazendo a ponta então para a Académica, João, é isso? Faça a ponta ou não? Vai, força. Pronto, dizer que as coisas não têm corrido bem, parece que nos acontece tudo. Tenho falado disso no 120 Responde. Há sempre coisas estranhas a acontecer, mas são coisas estranhas que são próprias do futebol, portanto,
não há que lamentar, quer dizer, há que lamentar porque sou da Académica, mas há que lamentar no sentido em que não há que lamentar porque não estou a falar aqui de questões de arbitragem ou algo do género, porque não costumo falar disso. Ontem falei na live, mas foi uma exceçãozinha. Mas sim, a Académica não é que tenha um plantel aquém da expectativa, ou aquém enfim, de um candidato à subida porque tem. Mas quando a bola não entra, quando há, e acho que podemos explicar só através disto, quando a bola não entra, quando há um jogo menos conseguido, quando há um ciclo de jogos menos conseguido, é difícil, é muito mais difícil, o peso da vitória torna-se ainda mais difícil de superar, portanto, torna-se ainda mais difícil conquistar uma vitória, e eu acho que a Académica entrou nesse ciclo, infelizmente, e está numa posição muitíssimo frágil. Está a 11 pontos da zona do lugar do playoff de manutenção, com 21 pontos em disputa. Portanto, enfim, eu continuo a acreditar até ao fim, mas acho que é cada vez mais complicado. Mas não é por falta de qualidade dentro do clube. Não, no que toca à estrutura diretiva, não, acho, enfim, não me sentia muito confortável para falar acerca disso, mas acho que acho que se pode fazer um bocadinho mais, sem dúvida alguma. Mas não é só isso, não é só a estrutura diretiva, não é só os jogadores, não é só, também os adeptos se calhar podiam fazer mais, eu próprio podia se calhar fazer mais enquanto adepto. Acho que há todo um conjunto de fatores que contribui para a Académica estar nesta situação, mas acho que, enfim, há também a questão da lei de Murphy, não é? Porque acho que quando tudo corre mal, vai correr ainda pior, e acho que enfim, é um caso paradigmático disso mesmo. E pronto, vale o facto ou salva-se, por exemplo, a valorização de ativos, como por exemplo o Costinha, de quem eu gosto bastante, um miúdo que a meu ver é um dos jogadores ou um dos miúdos, um dos melhores miúdos desta segunda liga. Também, enfim, há jogadores que também têm se evidenciado, como o próprio João Carlos, não é? Como já foi dito, não sei se já foi dito live ou não, mas já tivemos a oportunidade de falar do João Carlos. Pronto, há qualidade na Académica, e há jogadores que podem, enfim, trazer um encaixe importante à Académica que precisa. E acho que, enfim, lá está, a Académica, se tivesse também um bom investimento, as coisas podiam ser diferentes. Não digo que estivesse a um nível de um Famalicão como está o Famalicão agora, mas num prazo de 5, 6 anos, e havendo esse investimento, acho que as coisas podiam correr dessa forma, até porque, enfim, há uma massa adepta desperta, e há uma massa adepta adormecida, e é tipo um iceberg. A massa adepta que está desperta está apenas no ponta do iceberg, a que está adormecida está debaixo, e é muito maior. E eu acho que a Académica, tendo uma boa campanha, pode mobilizar muita gente, e pronto, o clube pode beneficiar disso mesmo, e lá está. Eu acho que é preciso a equipa fazer a sua parte, não é? Lá está, acho que tem havido muito azar, e não vou culpar aqui ninguém, nem os jogadores nem a equipa técnica, mas a partir do momento em que surgirem resultados, este clube pode ganhar muita força, e pode ter muita força, e enfim, pode mostrar toda a sua grandiosidade, e pronto, acho que passa por ter maiores recursos financeiros, passa por depois aproveitar esses recursos financeiros como o Famalicão tem feito, e depois gerar uma sinergia positiva entre clube e cidade, e clube e adeptos, e pronto, a partir daí sim, iniciar um ciclo positivo, como aquele que o Famalicão vive. É certo que há alguma volatilidade, desculpem, mas acho que é algo que é normal dentro de um clube. É normal que um clube possa não ter períodos tão bons, tem que saber adaptar, e o Famalicão soube adaptar-se. A Académica, infelizmente, tem tido uma queda a pique, tendo uma estrutura financeira, maiores recursos humanos, e, enfim, uma estrutura profissional mais
robusta. Acredito que possamos ter uma Académica mais forte no futuro, e pronto, e começa já na próxima época, ou começa já nesta época, a preparação para a próxima e pronto, um plano a longo prazo que possa trazer a Académica de volta à Primeira Liga. Deixa-me só dizer uma coisa, e tu deste a tua, o teu ponto de vista sobre uma experiência que tiveste em Famalicão. Eu também posso fazer de uma experiência que tive aí em Coimbra, quando fui aí ver o Famalicão, e por acaso queria tirar essa dúvida contigo, porque não sei se estamos a falar do mesmo jogo, quando tu falaste de quando o Famalicão foi aí jogar há uns 3 anos, e que houve aqueles desacatos com o Ricardo Ribeiro. Eu não tenho a certeza se será o mesmo jogo que estamos a falar ou se terá sido um jogo diferente, mas também foi um jogo muito cantinho, e eu tenho esse jogo bastante presente na minha memória, porque de todos os away days em que fui, foi o que mais gostei de longe, por vários motivos. Primeiro porque foi um caso que correu o mundo, chegou à ESPN, por exemplo, americana, que por As acaso... pizzas. Exatamente. Tem uma foto em que eu aparecia na capa, só que entretanto tiraram, não entendi porquê. E pronto, foi um bom gesto do Famalicão. Aquilo foi um dia de semana à noite, não me recordo que dia era, mas era uma quarta-feira, uma coisa assim do género. E o Famalicão trouxe muita gente a Coimbra, e o clube, no intervalo, ofereceu-nos pizzas, montes de caixas vindas da Telepizza, se não me engano. Não. Isso acabou por... Não foi? Já me lembro onde é que Foi foi. noutro, porque há um Mr. Pizza ao pé Exatamente. do estádio, e eles foram lá e compraram uma data. Eu lembro Foi perfeitamente exatamente disso. isso. Tens razão. E pronto, esse jogo acabou por ficar também ainda mais na memória, porque o Famalicão ganhou esse jogo para aí aos 94 com o autogol do Zé Castro. E pronto, lembro-me bem que foi um livre do meio-campo do David Luiz, que nem sei onde é que anda hoje em dia. Meteu a bola na área e o Zé Castro fez uma excelente finalização. Foi pena para a Académica, que foi na baliza errada. E pronto, lembro-me que houve bastantes desacatos, mesmo entre os adeptos no fim. Lembro-me do autocarro da Claque levar pedradas nesse jogo. Portanto, não tenho a certeza se foi esse o jogo. Pedro, se souberes, com certeza. Não. Não foi esse? O desacato com o Ricardo Ribeiro ocorreu num empate a uma bola, creio eu, e foi à tarde esse jogo. Esse da questão das pizzas foi à noite, portanto foram jogos diferentes, e lá está. Esse ficou 1-0, não foi esse jogo que foi decidido no tal. Pois, sim, foi. Mas lembro-me desse gesto, e eu também ia mencioná-lo se tu não o fizesses, pá, porque de facto foi muito porreiro da parte do Famalicão. Académico e Famalicão têm tido uma rivalidade criada aqui nos tempos de Segunda Liga. Não sei se foi fruto da situação com o Ricardo Ribeiro ou não. O Ricardo Ribeiro não é o único culpado, mas não sei o que é que se terá passado. Eu lembro-me que nesse jogo começou a música, final do jogo, entra a música, e de repente a música para e só se vê o Ricardo Ribeiro ir lançado, e há toda uma confusão. Parece que pararam a música para podermos ouvir os desacatos que estavam a acontecer no relevado. Mas pronto, é melhor se calhar realçar a questão das pizzas, porque de facto foi mais bonito, e de facto essa questão das pedras, de facto é de lamentar. Já não me lembro bem o que é que aconteceu. Lembro-me de haver apedrejamentos, não sei de que parte foi, de onde, quem atingiu, já não... Fora de culpas, porque eu sei que isso houve dos dois lados, ou seja, não fui eu que andei a tirar pedras a ninguém, atenção, mas eu sei que houve provocações dos dois lados, pelo menos. Agora, só dizer, e era aqui que eu queria chegar, que eu lembro muito bem de ver a Académica a chegar às fases finais da taça, a lutar por lugares europeus, e ver o Famalicão muito longe disso. E se calhar vamos chegar ao próximo ano e vamos ver exatamente o contrário, ou seja, a Académica em competições quase semi-profissionais, ou a Liga 3 por acaso penso que seja 100% profissional, e o Famalicão a lutar por coisas muito maiores, ou seja, num espaço para aí de 5, 6 anos, como é que as coisas podem mudar num clube de futebol. Ou seja, eu às vezes gosto de fazer esse exercício e de olhar para uma equipa, olhar para o Campeonato de Portugal ou para a Liga 3 e pensar, se calhar daqui a 5 ou 6 anos vamos ver uma destas equipas que hoje ninguém dá nada por ela, a lutar com os grandes e a chegar às fases finais da taça na Primeira Liga, a lutar pela Europa.
E isso é uma coisa muito gira do futebol também, muito triste para quem acontece o reverso, como é o caso da Académica neste caso, mas amanhã pode ser o Famalicão. Mas lá está, acho que a Académica, como falavas, pode usar muito do que é essa massa adepta. A Académica tem um caso bastante específico, porque sendo uma cidade universitária, pode atrair grande parte dos estudantes que estariam interessados a ver um jogo, não necessariamente gente de Coimbra, mas a Académica, estando num bom momento, acredito que poderia trazer muitos dos estudantes e também sei que os bilhetes não são assim tão caros quanto isso, portanto acho que podia trazer muita mais gente aos estádios e estando na posição em que está é difícil fazê-lo, mas creio que é isso, tenho que começar já a preparar a próxima época porque esta obviamente que é quase impossível. Mas lá está, tentar ganhar os que faltam, se conseguir, e depois preparar a próxima época, porque para além de ter jogadores de qualidade, tem jogadores que podem render bastante dinheiro à Académica e isso pode ajudar a que o clube se consiga reestruturar. Sim, só assim uma nota rápida da questão dos adeptos. De facto, captamos a Académica capta muita simpatia entre os estudantes, mas não é só. Há também, quando eu estava a falar da massa adepta adormecida, não era tanto dos estudantes, porque eu acho que os estudantes até têm sido uma face visível. Acho que é mais uma questão da própria cidade e das pessoas da cidade que estão um bocadinho mais desligadas da Académica por não estar a atravessar um bom momento. Pá, às vezes isso é compreensível. Portanto, acho que será mais por aí, mas sim, de facto, a mesma questão do estudante é também algo que em que a Académica pode pegar para se reorganizar e de facto essa volatilidade, estavas a falar, voltamos a falar disso, de um clube estar num ano estar na Liga 3 e depois em 5 ou 6 anos estar a lutar pela Europa na Primeira Liga, de facto é notável e diz muito também daquilo que é o nosso futebol e do quanto uma estrutura competente pode fazer a diferença. E pronto, falaste o caso Famalicão é paradigmático nesse sentido, mas há, por exemplo, também o caso do Santa Clara, embora Santa Clara já andasse a ameaçar a subida há algum tempo e que esteve muito bem organizado na sua estrutura nestes últimos anos. Tens também o caso Vizela também, e pronto, são exemplos claros de que de um momento para, quer dizer, a médio prazo uma equipa pode subir 2 escalões e estar a lutar pela Europa em Portugal. E esperemos que, se a Académica descer, isso aconteça. Pronto. Está certo. Uma perspectiva muito interessante sobre esta rivalidade. Gostaria só de referir que eu acho que o Jota tem os traços e características de quem manda pedras a autocarros da equipa rival, mas pronto. Não estou aqui a acusar de nada, não quero levar com um processo, mas acho que sim. Pronto. A conversa está a ser muito interessante, mas temos de acelerar um bocadinho. Portanto, se calhar vou resumir aqui os próximos 2 tópicos e vou pedir, posso começar pelo Pedro, dizer as maiores surpresas e desilusões em termos de equipa, tanto da primeira como da segunda liga. Portanto, as equipas queiras destacar tanto pela positiva como pela negativa. Atenção, eu sei que não gostas de destacar pela negativa, mas isto não são individualidades, são coletivos. Tá? Sim, sim. Não, a desilusão da segunda liga é a Académica, pronto, acho que não preciso de alongar mais, já falei um bocadinho. Para mim, e acho que para toda a gente, ninguém esperava que a Académica estivesse nessa posição. Em termos de surpresas na segunda liga, enfim, já esperava um bocadinho que o Mafra fizesse este trajeto, porque a estrutura, lá está, a estrutura técnica e diretiva é também muito competente. O Casa Pia também tinha a noção que isto podia acontecer e tu sabes, Blanco, tens ouvido também Sentimento Responde, já falava do Casa Pia desde o início da época. Os Chaves e o Feirense também estavam um bocadinho à espera que fizessem uma boa temporada, mas se calhar o Feirense não imaginava estar numa posição de lutar pela subida nesta altura, e apesar de haver muito dinheiro à volta do Feirense, se calhar não esperava que estivessem a lutar pela subida a esta altura, e tendo, por exemplo, o Nacional, tendo os Chaves também, havendo também o Farense, que apesar de estar a carburar tarde, só está agora a carburar e está a mostrar que podia estar a lutar pelos lugares de subida nesta altura. Depois, em relação à Primeira Liga,
em termos de desilusão, enfim, a Bessada não acho que não seja propriamente uma desilusão, porque nós sabíamos, acho que é público, que não havia uma organização propriamente dita. A saída do Petit ditou aqui ditou isso, enfim, ilustrou isso mesmo. Mas se calhar diria que esperava mais do Moreirense. Ainda para mais agora com estas contratações recentes do Kevin Mihalaz e do próprio Jefferson também, esperava que o Moreirense estivesse um bocadinho mais acima na tabela. Surpresas, eu não imaginava, sou honesto, que o Gil Vicente estivesse tão bem nesta altura, e aqui já falamos também muitas vezes da evolução dos jogadores. Acho que aqui podemos falar da evolução do treinador, do Ricardo Soares, que era tido como um treinador defensivo pelos clubes onde passou, desde o Desportivo das Aves, que acho que foi a primeira aventura na Primeira Liga, ou já não sei se foi no Chaves ou no Aves, mas desde das primeiras aventuras na Primeira Liga era conotado como um treinador maioritariamente defensivo, e agora estamos a ver que é o contrário. Ele adaptou o Fujimoto ao corredor central de uma forma sublime, e a equipa beneficiou disso mesmo. É certo que o Samuel Lino e o Murilo estão a atravessar o melhor momento da carreira, e particularmente o Samuel Lino está-se a evidenciar. No caso do Murilo, o Murilo até se lesionou e o Loté veio substituí-lo de forma sublime também, e pronto, também tem a sorte, entre aspas, de ter Fran Navarro na frente, que é um jogador diferenciado, que é para mais altos voos, e depois tem o Pedrinho, que é um organizador de jogos também fantástico. Portanto, tem ali uma estrutura fantástica ao seu dispor, mas soube aproveitá-la, e acho que o Ricardo Soares é hoje um treinador muito mais completo, e o Gil Vicente beneficiou disso mesmo e está a surpreender. Aliás, está com 10 pontos de vantagem para a Vitória de Guimarães, que teve um investimento muito mais significativo, e já estava a morder os calcanhares ao Braga. Se não vencesse o Benfica, acho que o Gil Vicente podia mesmo ultrapassar o Braga. Não sei quando é que este episódio vai para o ar. É segunda, não é? Segunda, mas sim, por exemplo, à altura em que este podcast for para o ar, o Gil Vicente pode já ter ultrapassado, estar a 3 meros pontos do Sporting Braga no quarto lugar. Portanto, com 28 jornadas passadas, é dobra. Portanto, sim, seriam estes os destaques e as desilusões da primeira e segunda liga. Certíssimo. Jota, concordas com as escolhas aqui do Pedro, ou queres incluir o Famalicão? Não vou incluir o Famalicão. Na segunda liga, realmente é difícil não mencionar a Académica nas desilusões. Esperava-se mais, mas pronto, já falamos bastante disso. Em termos de surpresas, vou aqui lançar um nome que pelo menos eu não esperava que estivesse assim tão bem, que é o Benfica B. Na classificação não conta, pá, não podes. É grande, pá. O Benfica B é grande. É o Benfica, não conta. Nem Benfica B, nem Porto B, troca lá isso. Epá, vou manter o Benfica B. Vês ao meu podcast respeitar as minhas regras dessa forma. Está bem, estou a perceber. Mas olha que eu estava para mencionar o Benfica B. De facto, tem feito uma época muito bem conseguida. Perderam no sábado com o Mafra, e de facto foi se calhar um resultado contraciclo, mas atenção, este Benfica B. Sim, exatamente. E depois, o Casa Pia, que eu reconheci alguma qualidade ao Casa Pia, e aí esperava que estivesse na primeira metade ou até no primeiro terço da tabela, mas estar a lutar assim de forma tão acesa pelos primeiros lugares era algo que eu não estava à espera, e acho que a equipa merece. Tem sido um excelente trabalho do Filipe Martins, por isso todo o mérito para eles, e acho que neste momento são dos favoritos a subir à primeira divisão. Na Primeira Liga, a principal surpresa é o Gil Vicente, como o Pedro já referiu. Um excelente trabalho de toda a estrutura, especialmente do Tiago Lenho, que é o diretor desportivo, se não me engano. E como desilusão, tive alguma dificuldade, porque realmente, olhando para a tabela, não vemos assim nenhum resultado chocante. Ou seja, normalmente a desilusão é uma equipa que estaria em zona de descida sem se esperar, por exemplo. Não vejo nenhum caso desses. Ou seja, o Moreirense e o Belenenses SAD são dois clubes que não são melhores, ou não estão melhor do que os outros à sua frente, nem em termos de estrutura sequer.
Acho que, por exemplo, o Famalicão não estar melhor pode ser visto como uma desilusão, mas acho que é um pouco injusto falar dessa maneira da época do Famalicão, por isso eu tenho bastantes dificuldades em mencionar alguém e não querendo ir para os grandes, talvez falo no Vitória, que também é grande à sua dimensão, e está um pouco abaixo do que poderia fazer, porque lá está, em termos de investimento, em termos de qualidade que tem, em termos de massa adepta, tinha condições para estar a lutar quase com um Braga e não está, portanto, creio que pode ser essa a minha desilusão, mas lá está, não acho que haja nenhuma equipa na primeira divisão que esteja assim tão abaixo do que seria de esperar. Muito bem. E para terminar, agora só um top 3 de melhores jogadores, excluindo grandes, lá está, de Primeira Liga e de Segunda. Jota, até podes começar tudo. É assim, de Primeira Liga, vou colocar o João Carlos Teixeira. Acho que quando chegou teve um impacto fantástico no Famalicão e tem sido constantemente dos melhores em campo e quem o tem visto jogar sabe da qualidade que tem. Um jogador que já passou por Porto, Braga, Vitória, já esteve no Liverpool, já esteve na formação do Sporting e é um jogador com uma qualidade fantástica, tem tido um impacto enorme e acho que neste momento é dos melhores jogadores fora grandes do nosso campeonato. Vou destacar também o Samuel Lino. É um jogador também fabuloso e acho que é fantástico como numa equipa como o Gil Vicente ele não sobressai assim tanto porque tem Fernando Navarro, tem Pedrinho, tem outros jogadores a fazer grandes épocas, até o Fujimoto. Portanto, é um dos jogadores também que eu destacaria. De resto, este terceiro lugar foi algo difícil para mim. Eu confesso que queria escolher o Banza, mas ultimamente não tem marcado muitos golos, então eu tive a humildade de não o fazer. Mas lá está, tenho mesmo muitas dúvidas em escolher um. Podia escolher, por exemplo, um Ricardo Horta do Braga, mas isso também já estaria. Acho que falar de fora grandes e não falar quase só dos jogadores do Braga é difícil, porque acho que estão um nível acima de todos os outros. Tenho gostado muito de vários jogadores do Estoril, mas acho que se destacam mais como equipa do que propriamente como conjunto de individualidades. Por isso eu vou escolher o Gustavo Sauer do Boa Vista. É um jogador com uma grande influência na equipa do Petit, o Petit que tem feito um excelente trabalho já agora, e acho que é um jogador que não me parece que vá chegar a um patamar superior. Parece-me que, e conhecendo a Liga Portuguesa, é daquele jogador que se está mesmo a ver que vai acabar ou numa Liga da Arábia Saudita ou dos Emirados ou algo assim, com um contrato muito benéfico para ele, ou pelo menos é essa a tendência quando um jogador daquela idade se destaca assim tanto. Duvido que chegue a um grande, mas acho que teria qualidade para estar num, porque tem feito uma época fantástica, tem um pé esquerdo de enorme qualidade. Em relação à segunda liga, o meu top 3, e como tu não me vais deixar escolher um jogador do Benfica B, mas não deixo de o mencionar, acho que o Tomás Araújo tem estado fantástico, e também porque é um jogador da minha cidade, então acho que é uma das melhores exportações de Famalicão, e se tivéssemos uma seleção nacional, acho que ele era titular. De resto, vou escolher o Diogo Pinto, do Estrela. Tem feito uma excelente temporada. Não esperava que conseguisse estar a este nível e realmente acho que merece todo o mérito. Vou escolher também o João Carlos da Académica. Acho que o Pedro vai gostar desta. Obrigado. E eu acho que é um pouco desonesto não escolher o João Carlos, porque um jogador que está numa equipa que ocupa o último lugar e é o melhor marcador, acho que não sei quantas vezes é que isso aconteceu na história, mas não terão sido muitas, e o João Carlos merece todo o mérito. O terceiro lugar, tive algumas dúvidas, portanto eu vou dividi-lo aqui, se me permites, entre o Vargas do Feirense e o Jota. Não tem sido o Jota do Casa Pia, aliás. Acho que em termos de rendimento teria ido para outros nomes, mas vou escolher o Jota e o Vargas do ponto de vista da qualidade que têm e não do rendimento em si. Acho que são jogadores de primeira liga, quer um quer outro, e acho que são jogadores que na próxima época estarão na primeira liga ou num patamar equivalente.
Sei, por exemplo, que o Vargas já teve propostas interessantes vindas de Espanha e acabou por não ir ainda, mas certamente que no final da época surgirão propostas interessantes e acho que são dois jogadores que podem render mais e têm qualidade para estar no nível superior. O Vargas, que é um avançado colombiano, e o Jota, que também tem sido uma das estrelas do Casa Pia. Certo? E Pedro, concordas com as escolhas do Jota ou queres adicionar aqui o João Carlos? Não, eu concordo. Atenção, todas as escolhas do João foram. Eu sou capaz de concordar com elas e podia perfeitamente escolhê-las no top 3, mas pronto, para variar, se calhar incluo aqui mais umas, se tiver essa permissão, João, a menos que queiras acabar já o episódio. Força, claro que sim. Mas vou tentar ser breve, claro. O Pedrinho, para mim, na Primeira Liga, acho que é um jogador que gostava de destacar, está a evidenciar-se, enfim, tem sido o cérebro deste Famalicão. Ele e o Fujimoto têm se entendido muito bem. Eu acho que também. Diz isso? Gil Vicente, disseste cérebro de Famalicão. Isso queria o Jota. Desculpa, Queria o Jota. Gil Vicente, É sim. Pronto, peço imensa desculpa. Eu acordei há pouco tempo. O Gil Vicente, sim. A questão o Pedrinho ter sido o cérebro do Gil Vicente e acho que tem potenciado também o Fujimoto, que também se tem evidenciado ali no corredor central. Há aqui muito mérito do Ricardo Soares neste sentido, mas acho que o próprio Pedrinho também, enfim, está no pico da carreira e está a fazer uma época fantástica e tem sido, a meu ver, muito útil ao Famalicão, ao Gil Vicente. Desculpa, eu sei que é muito mal confundir os dois clubes, não é, João? Eu aceito, não vou ficar chateado por causa disso. Mas é mau, não é? Não sei, acho que há aqui uma rivalidade. É um bocado. Não é a rivalidade mais acesa. Por exemplo, se confundisses o Famalicão com o Varzim, ficava um bocadinho mais chateado. Mas eu vou-te perdoar essa. Não, desculpa, e a todos os adeptos do Famalicão peço imensa desculpa, não, obviamente não é propositado, claro, mas eu sei que houve aqui uma polémica com o Pedro Marques e pronto, por isso é que eu estava aqui a falar disto, mas claro, o Pedrinho, cérebro do Gil Vicente, um jogador que tem evidenciado de forma fantástica. Eu gosto particularmente destes jogadores, destes cérebros da equipa e por isso também destaco o André Franco no mesmo sentido, do Estoril, tem uns pezinhos que são uma maravilha e é um jogador que eu gostaria de destacar. É daqueles jogadores que soube dar o salto competitivo. Há jogadores que dão o salto competitivo e rendem menos. O André Franco foi ao contrário. É como aqueles miúdos que estão em turmas se calhar um bocadinho menos desafiantes e vão para uma turma melhor e acabam por tirar melhores notas. Portanto, acho que é o caso do André Franco. Portanto, destaco aqui o André Franco, destaco também o Pedrinho. E destaco se calhar também o próprio, enfim, eu queria destacar o Samuelino, já foi aqui destacado pelo João, se calhar falava do Beltrame, que é um jogador do Marítimo que se tem evidenciado muito desde que o Vasco Seabra chegou, e é um dínamo ali do meio campo, é um jogador a quem eu não reconhecia tanta qualidade posicional, mas tem feito o papel de 6, o papel de 8 e até às vezes de organizador de jogo, tem sido também um jogador muito importante neste Marítimo e é alguém que eu acabo por destacar, até porque o Marítimo do Vasco Seabra tem feito uma ótima campanha. Depois, nos jogadores da segunda Liga, acho que falar do Jota, não sei se me estão a ouvir isto agora. Estão a ouvir? Estamos, sim. Ok. Houve aqui não sei, acho que o meu Skype está a encravar. Mas o Jota do Casa Pia, sem dúvida, um dos destaques. O início da época foi pujante, acho que se distanciou da concorrência, diria, e acho que foi um dos melhores jogadores da segunda liga, foi o melhor jogador da segunda liga de longe a dada altura. Agora as coisas já são um bocadinho diferentes e acho que essa influência, entre aspas, tem-se esbatido, até porque têm surgido nomes como o Xavier, por exemplo, que também tem feito um ótimo campeonato. Depois gostava de mencionar também o Rodrigo Martins do Mafra, que particularmente na Taça de Portugal se tem evidenciado, mas também na segunda liga. É um miúdo com muito talento e acho que é
está destinado a mais altos voos. E depois o Guga, do Rio Ave. O Rio Ave tem feito uma época, enfim, se calhar um bocadinho abaixo daquilo que eu esperava. Eu esperava que o Rio Ave se distanciasse da concorrência de forma mais evidente, mas tem feito uma boa época, de qualquer forma, e acho que o Guga, pela sua regularidade e pela sua... também pela plenitude do seu futebol, é alguém que eu gostaria de destacar. O Guga, que também passou pelo Famalicão, portanto fica aqui também a cortesia para com o João. Certíssimo, e pronto, não poderia ser episódio de Hispaneca se não houvesse pelo menos uma rúbrica, e para terminar fui buscar uma rúbrica que junta os vossos 2 clubes. Portanto, equipas, existem apenas 3 equipas que estiveram no segundo escalão e que na época a seguir terminaram a primeira volta no pódio. Em 43-44 foi o Atlético, que foi até a época de estreia na Primeira Liga. Em 49-50 a Académica e em 2019-2020 o Famalicão. Portanto, uma estatística que une aqui os vossos 2 clubes e pronto, e acho que é uma boa nota para terminarmos o episódio assim. Muito obrigado à presença dos dois, em primeiro lugar. Obrigado. Muito obrigado a quem nos ouviu, quem nos acompanhou, e vão acompanhando também os outros episódios aqui de aniversário do projeto. Não sei se algum de vocês tem alguma nota final, assim, algo breve. Eu só quero agradecer, gostei muito da companhia do João, do Blanco, que já é habitual, do João também, e pronto, agradecer, e pronto, já agora, quem não ouvir o 120 responde, pode passar a ouvir em Futebol 120 nas plataformas habituais de podcast, 120 S de bola no Instagram. É isso mesmo. Jota, alguma cena? Era o que eu estava a dizer, eu dava os parabéns ao projeto, mas como ainda não passou o dia, pelo menos na data que Dá está... azar. Acho que Exatamente, pois, então os parabéns, desculpa. E acho que o Rocha não merece uma coisa dessas, portanto, portanto não o vou fazer, mas felicitar o projeto de qualquer maneira. Pronto, felicidade por uma razão totalmente diferente com o aniversário, exatamente. Mas pronto, fica-te sempre bem depois mandar um tweet assim dia 8 ou dia 9, não te preocupes que fica bem. Dia 8, João. Aquilo já explicámos isto no ano passado, mas posso voltar a explicar. Aquele dia 8 é o dia da criação das contas e de começar a ser um bocadinho mais ativo nas redes. Dia 9 foi o dia em que lançámos o primeiro episódio. Portanto, nós usamos aí meio que esses 2 dias de referência. Este ano até vamos usar, acho que o dia 8. Portanto, se quiserem, dia 8. Está bem. Então vou dar aí os parabéns e felicitar também, obviamente, pelo projeto, porque tem sido consistente e tem trazido gente muito importante. Obviamente que eu não sou uma dessas pessoas, mas tem trazido gente muito importante do nosso futebol e também gente que tem projetos interessantes. Aí se calhar já me incluo, não sei. Não, estou a brincar. Mas é de facto um projeto que tenho gostado de acompanho desde o início, Temos tido parcerias, não é, João? E acho que tem sido um gosto enorme falar contigo, com o próprio Rodrigo também, com o Miguel não falo tanto, mas ter um contacto permanente contigo e também ter esta familiaridade com o Hispaneca é um projeto ao qual reconheço muito trabalho e muita qualidade também, portanto, os meus parabéns. Muito obrigado pelas palavras e sabes que é mútuo o gosto por estas parcerias, pelas várias que fomos tendo nas redes sociais mais utilizadas, no Clubhouse também, chegou aí a estar uma altura. Foi, pá. Temos que voltar a fazer isso, pá, exatamente, que correu muito bem na altura, por acaso. Mas, por acaso não, por trabalho. Mas pronto. Muito obrigado pelas palavras e pronto, o Jota não sei bem o que é que está aqui a fazer, porque ele deseja desde o primeiro dia que veio cá o final deste projeto. Portanto, está aqui a ser. Não é verdade. Eu estava à espera que tu começasses com as tuas mentiras para me denegrir. Lá está, por isso é que é preciso haver aqui um polícia, mas pronto, sabes bem que eu desejo tudo de bem ao projeto, ou a parte do projeto. Há outra parte que pronto, mas não vamos falar. A parte que partilha as tuas cores, eu percebo. Não leve isso a peito, tranquilo. Não, mas é isso. Acho que tem sido um projeto bastante consistente, lá está. Acho que o Pedro disse tudo, acho que também reconheço muito mérito. Acho que tem estado muito bem, lá está também. Tu referiste isso no início e entendo que não queiras estar a falar muito disso, mas
Se já é difícil para um órgão de comunicação social com algum nome estar a produzir conteúdos de qualidade, porque não há essa abertura, nem sequer há essa disponibilidade, para um projeto independente destes, imagino que seja bastante mais difícil, tenho essa noção, portanto, acho que dá ainda mais mérito ao que vocês têm feito, e pronto, espero que continuem e espero que fiquem aí por muito mais anos, que é para eu ficar a chatear. Certíssimo. Muito obrigado às palavras dos dois. Espero também contar com vocês para futuros conteúdos. Nunca sabe o que é que pode sair daí. E muito obrigado à vossa participação neste episódio. Agradecer muito mais uma vez à malta que ouviu e pronto, e sigam nas redes tanto os convidados como também o podcast no geral. E é isso. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.